Cada pessoa vai ter um hábito. Tem gente que fala, mudou nada, só mais um número no calendário. Outros acham que a sua vida vai mudar muito, né? Infelizmente, a vida de nenhum de nós aqui mudou acertando os 6 números específicos que estava todo mundo querendo acertar lá, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estava acompanhando as notícias e pensando. Teve uma turma de um dos 8 que ganharam lá, que era um bolão. E o bolão tinha tanta gente que deu 130 mil reais para cada um. Aí eu fiquei pensando, o cara desperdiçou a chance, gastou a sorte dele para ganhar 130 mil. Parabéns, dá para comprar um carro, né? E depois se vira para pagar o IPVA, e emplacamento, licenciamento e tudo mais, né? Mas tá bom. Eu, sinceramente, sigo o plano. O que isso significa? Significa o seguinte, irmãos. Nós fazemos o que nós podemos, mas a gente tem que entender que o controle absoluto das circunstâncias da nossa vida é ilusório. No final é Deus que tem o controle de todas as coisas, e é sobre isso um pouco que eu gostaria de falar. O que eu quero chamar a sua atenção, antes da gente começar a ler aqui, nós vamos ler do verso 20 em diante, Mateus capítulo 11, do 20 em diante, mas antes da gente começar a leitura, eu gostaria de chamar a sua atenção para essa questão do controle e a paranoia que muitas pessoas acabam vivendo. É uma paranoia no sentido de que você olha para a sua vida, olha para como as coisas acontecem e, de certo modo, há uma ansiedade no coração de todos nós, até pelas comparações que são naturais da vida, sobre o progresso que você está fazendo. Seja lá de qual área da sua vida você esteja comparando. Então é normal que a gente olhe para as outras pessoas e pense, olha, o fulano saiu do mesmo buraco que eu, tem a mesma idade que eu e ele tem mais dinheiro. O fulano tem 3 filhos, eu não tenho nenhum. O fulano comprou uma casa e eu não estou conseguindo pagar nem minha bicicleta, né? E, por incrível que pareça, esse tipo de pensamento que tem se tornado não apenas normal, mas cada vez mais frequente entre nós, ele demonstra que algumas coisas fundamentais daquilo que é a obra de Deus na nossa vida, na nossa existência, pode estar ficando para segundo plano. Algumas coisas que são fundamentais a gente não está tratando como fundamental. Da mesma maneira, se você começar a pensar em termos daquilo que são as suas expectativas, você não vai usufruir de muitas coisas boas que Deus já tem colocado também na sua vida, ou que elas têm passado desapercebida por um certo desprezo, que é normal que a gente tenha também. Do que eu estou falando? Por exemplo, para quem tem um carro, ainda que seja um carro velho, essa pessoa pode estar lamentando não poder ter algo maior. E para quem não tem nenhum, às vezes esse cara está almejando e sonhando como ele queria ser aquele que tem o carro velho. Eu não estou dizendo que a gente vai se conformar com as coisas e, é isso mesmo, no final essa é a vontade de Deus. Não é isso, mas é sobre como nós colocamos o nosso coração nos lugares certos em cada circunstância. Porque da mesma maneira nós comparamos os nossos corpos, nós comparamos o lugar onde a gente mora, a família que a gente tem, e tudo isso gera uma pressão de ansiedade em nós que é altamente preocupante. E não vai ser a virada do calendário que vai aliviar essa pressão sobre a sua vida. É preciso que haja uma mudança de postura que seja uma tradução de uma mudança de entendimento. Da mesma maneira que você hipervaloriza algumas coisas, pode ser que outras que são extremamente importantes estejam ficando para segundo plano e no final das contas você não vai conseguir ter uma transformação real em Deus simplesmente porque você não as está valorizando. Do que eu estou falando? Por exemplo, quando a gente consome pregação, quando a gente consome qualquer tipo de... Fica à vontade. Quando a gente consome qualquer tipo de conteúdo que poderia te alimentar biblicamente, em fé e tudo mais, qual que é a tendência que a gente enfrenta? Nós, de certo modo, já vamos nos relacionando com essas coisas dentro de uma expectativa, e se aquilo não for atendido na nossa expectativa, é como se o nosso coração já se fechasse. Ou seja, se você vê alguém pregando que você acredita que já sabe tudo que poderia ser conhecido através daquela pessoa, você fecha seu coração.
Fala assim, vai pregar o Guilherme aqui de novo. Não, o Guilherme eu conheço, eu já sei até o que ele prega. E talvez saiba mesmo. Assim como muitos de vocês já sabem também o que eu prego. É muito difícil alguém tirar algum coelho da cartola e trazer alguma coisa que ninguém nunca tem ouvido. Mas uma das virtudes importantes dessa relação que a gente tem é entendermos que você se alimentar de maneira extraordinária dentro das suas expectativas é uma utopia, uma mentira que você criou dentro da sua própria cabeça. É a mesma coisa que você querer que cada refeição da sua vida seja como aquele jantar especial que você faz de vez em quando. Não vai ser. Não vai ser. Nós temos refeições ao longo do nosso dia que são refeições ordinárias. O que você come? Você come o que tem. E é você que compra, provavelmente. E mesmo sendo você que compra e você que prepara, ainda assim, olha para a comida e pensa, nossa, essa comida de novo, mas como que você está reclamando? É você que compra. Com o tempo isso até vai passando. Na minha família era engraçado que a gente comia arroz, feijão, na casa dos meus pais, né? Todos os dias. Aí chegava no domingo, a gente queria comer alguma coisa diferente. E aí no domingo, o que era uma comida especial? Você ia fazer uma lasanha, uma macarronada, um frango assado. Tinha uma garrafa de coca de 1 litro. De 1 litro. E também porque só tinha de 1 litro, era a maior que tinha, era essa, né? E uma garrafa de Guaraná de 600. Aquelas de cerveja que Guaraná vinha naquilo, não existia garrafa plástica. Aí o que acontecia? Isso era a comida. E a gente só bebia refrigerante nessa ocasião. O que acontecia? Tinha aquele gosto de refeição especial. O tempo foi passando e eu percebi que os nossos hábitos foram mudando demais. Por exemplo, nós, infelizmente, almoçamos fora. Eu falo infelizmente, porque se por um lado você tem a vantagem de não ter que gastar preparando e tudo mais, por outro lado, você paga mais caro do que você gostaria, e no final das contas, você não come tão bem quanto você gostaria. Por quê? Porque se eu for comer no lugar onde tem toda essa variedade que eu gostaria, aí fica mais caro ainda. Então eu como num restaurante simples, e o meu prato dava tão pouco, mas tão pouco. Eu como num lugar que é R$60 o quilo, e meu prato dava 12, 14, 12, 14. Aí o dono do restaurante procurou e falou assim, faz o seguinte, paga 14 todo dia para comer o que você quiser, mas eu só como aquelas coisas, porque não tem tanta coisa assim. E quando nós nos reunimos no final de semana, sabe o que é o nosso almoço de domingo especial com toda a família reunida? Arroz, feijão e de vez em quando faz um frango. Parece que aquilo que era o ordinário de antigamente, agora se tornou o extraordinário e o especial, é isso que a gente quer comer. E a gente compra uma coca 2 litros e 0 ainda, ou seja, está bebendo aquilo só pelo sabor, porque caloria não tem nada, né? E você coloca na mesa e uma coca de 2 litros, sendo que a família mais do que dobrou, dá. Sendo que quando eu tinha lá meus 20 anos de idade, a gente precisava de uma coca de 2 litros para cada um. E agora uma coca de 2 litros dá para todo mundo, que às vezes sobra, e no outro domingo ela está velha, tudo sem gás. Eu bebo mesmo assim, não tem problema. Sem dificuldade. O que tem isso a ver com todo o assunto, né, meus irmãos? Então, nós somos, infelizmente, aqueles que, de certo modo, inclinam o nosso coração para expectativas que são equivocadas, porque a gente entra em um jogo de comparação dentro da nossa mente, que vai nos levar para algo distante daquilo que é a realidade que Deus nos deu, e as coisas que são fundamentais e que são um grande presente de Deus, o arroz com feijão, que nos nutre nesta salvação, nesse crescimento de fé, na vivência com a família, parece que a gente não dá tanta atenção assim. E aí o que acontece? Acontece que a nossa vida não muda, a nossa vida não é transformada. Você vai continuar fazendo parte de tudo que você acha que tem a ver com espiritualidade,
mas os anos vão passando e você não cresce, você não amadurece, você não interioriza as verdades de Deus para a sua vida a ponto de isso se tornar uma pessoa mais parecida com Cristo. Então todas as dicas que a gente fica dando uns para os outros, sabe? Seja uma pessoa melhor, seja um marido mais paciente, seja uma esposa mais paciente, seja um filho obediente, seja uma pessoa mais diligente no seu trabalho, seja honesto, busque as virtudes. Tudo isso aí, no final, acaba sendo cagação de regra mesmo. Por quê? Porque é receita que parece que está agregando mais coisas para serem feitas na nossa vida do que aquilo que a gente já está carregando por si mesmo. Não vai dar certo, não tem como, porque se aquilo que você já criou expectativa já não está dando certo, você já está cheio de coisas que acha que deveria estar fazendo, deveria estar vivendo, deveria estar colhendo em Deus, que não está dando certo. E aí você acredita mesmo que viver essa espiritualidade, onde vem aqui e a gente fala sobre o que você deveria estar vivendo, e você agrega essas coisas a todas aquelas outras que já estão dando errado, e há alguma chance desse negócio dar certo? É zero. Zero. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que, vamos aproveitar o calendário, mas isso deveria ser constante, isso deveria ser feito de maneira recorrente na nossa vida, ouvir Jesus, ver o que Jesus está dizendo para nós, a respeito da nossa relação com a vida e com a espiritualidade, com aquilo que Ele está dizendo para nós que é fundamental. E aí eu quero ler com vocês aqui, Mateus 11, do verso 20 até o final do capítulo, são apenas 10 versículos, e eu quero fazer apenas um comentário aqui, porque provavelmente na sua Bíblia o texto está todo fracionado do mesmo jeito que está na minha. Esses títulos que tem na Bíblia não fazem parte da Bíblia, tá? Eles são auxílios ao leitor. E aqui no meu tem 3 títulos dividindo esse bloco. Só que na leitura dele, você percebe que eles estão diretamente conectados. É a mesma história, é o mesmo sermão de Jesus. Então nós vamos ter que ler eles entendendo que eles estão fazendo parte de um conjunto objetivo de instruções que Jesus está trazendo. Beleza? Vamos lá. Vamos começar a ler então do verso 20. Diz assim: Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Vamos parar por aqui e pensar no significado dessas expressões. Jesus havia percorrido uma região e ele havia feito sinais miraculosos. E sabe o que a gente tem aqui como fato, né? E que a denúncia de Jesus traz para nós? Que nem mesmo experimentar de milagres da parte da presença do próprio Cristo garante que a sua vida vai estar alinhada com aquilo que é a vontade dele. O milagre é maravilhoso, o milagre é algo que nós almejamos, a gente quer que Deus faça milagres na nossa vida, mas não se iluda. Uma coisa é o poder de Deus, outra coisa é o Deus do poder. O poder de Deus pode descortinar algumas coisas na sua vida, de modo que você tenha uma janela de oportunidade de conhecer o Deus do poder. Mas se você não der o próximo passo, no sentido de não apenas ficar preocupado com aquilo que Deus faz por você, ou aquilo que você gostaria que Ele fizesse, e buscasse conhecê-lo, se você não der esse passo, as coisas não mudam. E este povo aqui representa exatamente isso. Então são cidades, né? Então está falando aqui de Corazim e Betsaida. Estas cidades, aquelas cidades que Jesus chegou, curou todo mundo que foi aparecendo ali. Pensa numa pregação feita pelo próprio Cristo, uma anunciação do Evangelho e ele curando pessoas de maneira sobrenatural. O que isso garantiu de resultado? Zero. Então, da mesma maneira
que esta intervenção de Deus pode ter o poder de revelar salvação em nós, nós temos que tomar cuidado, porque essa intervenção de Deus também serve para revelar juízo sobre a nossa vida, sobre onde está o nosso coração. E o coração desse povo aqui não estava na coisa certa. Então eles usufruíram do que Cristo estava fazendo, mas eles não têm compromisso com o Cristo, e isso é muito ruim. Tanto que Jesus fala, se esses sinais tivessem sido feitos naquelas outras cidades ali, Tiro e Sidom, eles tinham aquela tradição judaica, né? Os caras vão lá, se veste com roupa de pano de saco e cata cinza, terra, joga na cabeça, em sinal de humilhação. Então você imagina o peso disso aqui que Jesus está falando. E aí a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Como que nós estamos vivendo? Nós estamos sendo aqueles que, olhando para todos os milagres que Deus tem feito, para todas as situações que Deus tem nos conduzido, mas minha vida está difícil, mas nós estamos aqui, né? Mas eu estou atravessando um deserto. Mas você está atravessando, né? Você não morreu no deserto, nós estamos lamentando o que aqui ainda? Ai Deus, porque estou com uns problemas. Mas nós estamos aqui, né? Então do que nós estamos reclamando? Se você está no deserto e a coisa está difícil, vou te dar uma dica infalível: não para de caminhar. Às vezes vai levar uns 40 anos, mas não para de caminhar. Se Deus falou alguma coisa, Ele vai cumprir, irmãos. Agora a gente precisa entender que um olhar pessimista ou um olhar otimista afetam apenas a sua própria percepção, e talvez infernize um pouco a vida dos outros ao seu lado. O otimista também inferniza, viu? Tem coisa mais horrível que você está passando por uma dificuldade tremenda e vem alguém e fala: nossa, que alegria. Você fala: não, cala a boca, velho, é muito cedo para estar alegre, né? A gente tem que se compadecer uns dos outros. Tem hora que é hora de chorar junto também. Mas de qualquer forma, as nossas percepções não têm o poder de afetar a realidade, mas elas têm o poder de afetar as nossas próprias percepções da realidade. Então, para quem acha que tudo está ruim, parece que fica até pior, né? Para quem acha que tudo está bom, melhor não fica. Mas o cara de tudo, pelo menos para de reclamar. Só não seja o super otimista chato, porque ninguém vai aguentar você. Agora, Jesus denuncia, então, que nós precisamos focar naquilo que é importante. E aí ele continua, falando ainda sobre essas cidades que não tiveram o devido arrependimento, no verso 22, diz assim: mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Olha que loucura. Então aquela cidade, aquelas duas cidades que receberam de menos oportunidades, elas ainda vão ter assim um desconto da parte de Deus. Verso 23: e você, Cafarnaum? Cafarnaum aqui é pesado, por quê? Porque Jesus morou lá durante um tempo, aí lascou tudo, né? Ele está falando agora dos vizinhos, ele está falando de gente que ele conhece e conhece bem. Pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Lembrando que Sodoma e Gomorra são duas cidades que Deus mandou descer fogo do céu. E o mais legal é que essas cidades hoje são conhecidas, sabia disso? A gente tem umas ruínas lá, que os arqueólogos dizem que com quase certeza, né? A arqueologia é sempre probabilidade, né? A ciência trabalha com probabilidade, mas duas cidades lá, que sobraram apenas ruínas, e sabe qual que é o diagnóstico? Eu adoro isso, o diagnóstico é sempre fantástico, né? Houve uma chuva de meteoros pontual, que acabou com as duas cidades completamente. Se você assistir no History Channel, eles vão falar que provavelmente devem ter sido os alienígenas, né? Porque lá tudo é alienígena, mas é extremamente oportuna como a narração bíblica, né? Se comprova em fatos que a gente tem da própria arqueologia. Então essas cidades existiram,
E para Deus ter feito descer fogo do céu, segundo a narrativa bíblica, né, porque Abraão estava lá falando assim: Senhor, mas se tiver 10 pessoas justas nessa cidade, e Deus falou assim: se tiver 10, eu poupo a cidade, e não poupou. Então estava ruim ali mesmo, né? Estava ruim e não era pouco. Agora Jesus está dizendo o seguinte: haverá menos rigor para essa cidade que não tinha 10 e desceu fogo do céu para ser consumida, do que para aqueles que experimentaram das coisas em Cristo Jesus e não se posicionaram adequadamente. Então, às vezes nós somos esses. Nós somos esses que estão olhando para as situações da nossa vida. A gente tem experimentado de milagre em cima de milagre. A nossa existência é um milagre, a graça de Deus nos conduz. Quantas vezes você fez um plano e Deus fechou as portas, porque o plano de Deus era outro. E se você acha que tem alguma coisa de errado nisso, começa a ler Atos dos Apóstolos nessa perspectiva. Porque a gente lê o livro de Atos e pensa assim: olha a igreja, que maravilha, vai lá e faz isso, e converte gente, e faz aquilo, e planta igreja, e vem Paulo, e vem não sei o que lá. Mas começa a ler agora, não a partir do que deu certo, mas começa a ler prestando atenção naquilo que deu errado. É fantástico, fantástico. Os discípulos já reúnem ali e falam: vamos fazer o seguinte, vamos levantar um 12º apóstolo para ficar no lugar de Judas Iscariotes. Aí eles jogam sortes para ver quem vai ser o cara. Aí Deus tinha outros planos. Depois que esse cara aparece, nós nunca mais ouvimos falar dele. O tal do Matias sumiu. Não estou dizendo que ele não era um irmão, ele era um dos que andou com eles desde o começo. Mas quem que Jesus estava levantando, e levantou pessoalmente? Paulo. Então os homens fazem planos, mas Deus vem e fala assim: não, beleza, Matias é gente boa, tal, é o 11,5 ali, né? Mas o 12, o próprio Cristo foi lá e deu um jeito, e pegou aquele mais improvável, que a igreja de maneira alguma escolheria, um perseguidor da igreja. Aí você vai virando as páginas do livro de Atos, vem lá, Ananias e Safira, um casal que mentiu sobre uma oferta voluntária que deu. Ninguém é obrigado a dar nada, mas eles vieram e mentiram, falou assim: vendemos um terreno e estamos dando como oferta. Se não tivesse dado nada, não tinha nada errado. Se tivesse dado metade e falando: estamos dando metade, não tem nada errado. Se tivesse dado tudo e falando: estamos dando tudo, está tudo certo. Qual foi o pecado deles? Estamos dando tudo, mas só deram metade. Morreram no meio do culto. Ô glória, né? Por que isso aconteceu desse jeito? Simples. Acho que é Jesus intervindo ali, falando assim: eu vou mostrar para esse povo que esse negócio não é bagunça não, que aquilo que é o seu compromisso com as coisas de Deus, honre as suas palavras, porque Deus está ouvindo. Então ninguém é obrigado a nada, mas uma vez que Deus te levou a esse entendimento, honre a sua palavra. Então olha que, aí você fala: nossa, que história fantástica. Fantástica, morreu um casal no meio do culto, gente. Se morrer alguém aqui no meio do culto, você acha que nós vamos sair contando coisas boas para todo mundo? Ou não vai virar um monte de notícia falando assim: morreu gente no culto lá? Vai ter gente vindo perguntar por que nós não tinha desfibrilador para ressuscitar. Vão inventar alguma coisa para arrumar culpa sobre quem ficou ainda, né? Aí você vira mais uma página lá do livro de Atos, eles estão distribuindo os alimentos para as viúvas pobres, os caras reclamam, falam assim: as viúvas dos gregos estão sendo preteridas, deixadas por último, na distribuição da cesta básica. E você acha que esses problemas é só agora que acontece? Já acontecia ali. E aí? Aí os apóstolos vêm e falam assim: levanta 7 homens cheios do Espírito Santo, bons administradores entre vocês, e eles que organizem. Nós vamos deixar a pregação da palavra e a oração para cuidar de mesa, servir mesa? Vocês estão ficando doidos? Pedro falou isso. Aí levantou o ministério diaconal, olha que maravilha. O que é o ministério diaconal? É para os caras pegar e falar assim: resolve o BO aí, cara, é problema. E aí você fala: deu tudo certo? Você vira mais uma página do livro de Atos, morre já um diácono, o tal do Estevão, o primeiro mártir da igreja. Por quê? Boca aberta demais, mano.
Está lá, tal, ele começa a falar de Jesus igual um doido. Se ele tivesse caladinho servindo à mesa, talvez ele estava vivo, né? Mas como que esse cara, que conheceu o poder de Deus e se encheu das coisas de Deus, podia ficar calado? Então você vira uma página, levantou 7 homens, já virou 6, já morreu 1. Então o livro de Atos é um tanto de coisa que está dando errado, e vai dando errado até o final. Vai dando errado, uma atrás da outra. Paulo faz planos, vamos para tal lugar. À noite ele num sonho aparece um varão, um homem brilhando lá, não sei se é um anjo, o que é, e fala para ele, vai para lá não, vai para o outro lado, vai para Macedônia. Aí tudo que estava preparado, teve que despreparar e mudar para o outro lado. Outro irmão traz uma profecia para Paulo. Que maravilha, né? Nós precisamos de um profeta que traz uma revelação aqui na igreja. O irmão chegou para Paulo e falou, estica os braços aí. Aí catou uma corda, amarrou os 2 braços dele e falou assim, ó, em breve é desse jeito que você vai ficar. Os irmãos já despediram dele. Falou, rapaz, e Paulo já falou, já sei que estou indo para a prisão. E foi mesmo. E não saiu mais de lá, até ser morto e decapitado. E na prisão, onde escreveu boa parte das epístolas, ainda assina, Paulo, prisioneiro de Cristo. O cara que agora foi liberto por Deus para poder fazer a obra sem impedimento algum. Mas está na cadeia, e não é cadeia igual as de hoje, não. Por mais que é ruim, ainda era muito melhor, é muito melhor do que era. Era um negócio tenso. Então Paulo viveu isso tudo. O que eu estou dizendo é, olha o exemplo de tudo que a Escritura traz para nós. E aí, olhando para a nossa vida, a gente tem dificuldade de enxergar a provisão, o milagre, as circunstâncias em que Deus, você fez um plano e Deus veio e falou assim, não vai ser. Uma frase do Rubem Alves, né, que é até um personagem polêmico, porque ele foi um pastor presbiteriano que acabou sendo excomungado depois com o tempo, né? Mas ele tem uma frase fantástica que ele fala assim, eu cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. E eu adoro essa frase, porque eu acho que ela é bem representativa com a minha vida. No entanto, de uma coisa eu tenho certeza, Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Então, se nós colocarmos o nosso coração no lugar certo e pararmos de lidar com essas expectativas que nós criamos, entendendo que, se a gente tentar trazer toda essa bagagem para a espiritualidade, nós vamos perder a oportunidade de conhecer o Cristo do poder, porque a gente vai ficar deslumbrado demais com o poder de Cristo e não vai conseguir mudar de uma coisa para outra. Se você não fizer isso, a sua vida não vai transcender, não vai mudar. E aí como que a gente pode mudar nesse sentido? Nós precisamos literalmente entender a realidade, olhando para a realidade, entender que a ansiedade é um problema do nosso coração, da nossa mente. E que nós não deveríamos, de fato, como a Escritura diz, né, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você fala, não, mas falar é fácil. Uma receita prática para você. Sabe qual que é o problema da ansiedade? É que nós acreditamos que seja possível administrar as coisas. Por isso que a gente fica ansioso. Você bota a cabeça no travesseiro e fica pensando em amanhã, aí fica pensando em terça, aí fica pensando em quarta, fica pensando em dinheiro, em quinta e sexta, a hora que você vê, você está já em 2026. Deixa eu te falar uma coisa, só o dia de amanhã já tem tantas variáveis que são inabarcáveis no entendimento de qualquer pessoa. Só o dia de amanhã, não dá nem para você passar para o próximo. Então, se nós olharmos para as coisas como elas realmente são e entender que o único que consegue ter controle absoluto sobre todas as coisas é o próprio Deus, aí o que você faz? Larga a tentativa de controlar tudo e deixa Deus ser Deus. E se desfaz dos fardos que você está carregando, que não tem nada a ver com aquilo que é o que Deus está mandando você carregar nessa jornada. E o que Ele está mandando a gente carregar? Vamos ler então daqui para frente. Verso 25, por aquele tempo, então está vendo? Está na mesma época ali, ele acabou de falar essas coisas todas, mas naquela ocasião, Jesus já trouxe mais informações. Por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos,
e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Eu quero só fazer uma pequena observação aqui sobre esta ideia dos pequeninos. A vida, de certo modo, nessa circunstância desta época bíblica aqui, ela era de uma simplicidade um pouco diferente daquilo que nós experimentamos hoje. E fazer essa transposição dos conceitos que a Escritura traz para os nossos dias, às vezes precisa de um pouquinho de imaginação mesmo. Por exemplo, quando a Escritura fala pobre, ela não está se referindo ao nosso conceito de pobre. Porque o nosso conceito de pobre hoje é muito mais sofisticado que o conceito bíblico. O pobre é o cara que não sabe qual vai ser a próxima refeição dele, no texto bíblico. Pois esse era o conceito de pobreza. Talvez o que aqui se chama de pobre, nós chamaríamos de miserável. É aquela pessoa que está numa situação terrível de miséria. Tá? Da mesma maneira, a ideia dos simples, daqueles que são os pequeninos. Então, a que se refere essa ideia? Está falando aquelas pessoas cuja única razão para ter alguma esperança, ou até mesmo expectativa, que seria uma esperança de curto prazo, seja Deus. Por quê? Porque o resto, esse cara não tem nada. Esse cara não tem dinheiro no banco, esse cara não tem crédito, esse cara provavelmente é um trabalhador assalariado que não tinha CLT, não tem carteira assinada, não tem emprego fixo. Ele sabe que do dia de amanhã ele precisa, assim, que Deus primeiro o faça acordar. Se ele acordar, o dê força para ele levantar e trabalhar para prover o recurso do dia. O que esse cara tem a perder? Nada, ele não tem nada. E esta era a realidade de boa parte das pessoas. Então, enquanto outros estavam preocupados com muitas coisas, esses que são chamados de pequeninos, são aqueles que não estavam preocupados com outras coisas, porque simplesmente eles não tinham nada. E um detalhe, a mudança de categoria social ali, não era uma coisa normal como a gente tem na nossa sociedade. Que hoje em dia o sujeito pode ser pobre, ou até mesmo miserável, e ele vai dando os pulos dele, ele vai melhorando. É a ideia de que todo mundo, com o tempo, de certo modo, prospere. É óbvio que cada um vai prosperar dentro de parâmetros diferentes. Nós temos amigos, por exemplo, que estavam com a gente quando a gente começou a igreja, estavam com a gente, eu falo assim, fazia parte lá da Centro-Oeste e tal, e que hoje são milionários. E tem outros que às vezes vivem numa condição muito mais humilde do que a minha. Então essas comparações são imbecis, porque se você começar a olhar um para a vida do outro e achar que um devia ser assim, o outro devia ser assado, aí eu queria ter o dinheiro que o outro tem, tá, mas você quer ter a vida que o outro tem? Aí já começa a ficar caro algumas coisas, Os pequeninos, eles não tinham essa possibilidade. Eram pessoas que olhavam e falavam assim, se eu achar um saquinho com 5 moedas de ouro, eu estou lascado. Por quê? Porque se alguém me vê, sabendo que eu sou pobre, com moeda de ouro, vai falar, ladrão, ainda vão cortar minha mão e me jogar na cadeia. Então a ascensão social aqui era algo fora de cogitação. Precisaria, assim, de algumas coisas muito específicas acontecerem para esse cara conseguir, de fato, prosperar. Então, o que esse povo tinha? Fé. Quando veio uma mensagem a respeito de salvação, do amor de Deus, e Cristo fala que esta mensagem é principalmente para aqueles que nada têm, principalmente no sentido de primeiramente, são aqueles que estão mais abertos, eles se apegaram a essa mensagem. Então Jesus ora aqui e ele diz, Pai, obrigado, porque o Senhor escondeu isso dos poderosos e revelou isso a esses simples. E nós, eu não estou dizendo que você vai ter que se desfazer das suas coisas, mas você precisa colocar seu coração no lugar certo. Dinheiro, bens, imóveis, carros, essas coisas todas, elas são meras ferramentas. Elas não são a sua vida. A sua carreira, a sua profissão não é a sua vida.
elas são instrumentos da sua vida. Você pode mudar de profissão, você pode ter mais coisas ou ter menos coisas, mas não ache que essas coisas são a sua vida, não são. Isso é uma ilusão. E aí, por fim, Jesus dá a instrução sobre como nós deveríamos estar então caminhando essa jornada de fé, sem que a gente coloque o nosso coração nas coisas erradas. Verso 28, diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Vamos parar por aqui e pensar também no significado disso. Então Jesus está dizendo, você está cansado, você está sobrecarregado? Com o quê? Com tudo isso que a gente falou aqui para trás. Com o tanto de coisa que você está querendo levar até Deus e que está te impedindo de ter uma relação com o próprio Deus. Você está carregando um tanto de coisa na sua vida que não está resolvendo problema nenhum, está muito mais te oprimindo. E só tem um jeito das coisas mudarem, você tem que se desfazer disso tudo. Não, mas eu tenho sonhos. Você tem sonhos? Agora imagina que Deus te dá uma audiência privada. Na verdade Ele te dá, se chama oração, mas vamos fazer de conta que Ele vai te responder do mesmo jeito que você pergunta, no mesmo momento. E você chega para lá e conta os seus sonhos e os seus planos para Deus. Agora imagina Deus na hora virando e falando assim, como um bom pai, virando e falando assim, meu filho, muito bom que você contou isso tudo, embora eu já sabia, mas tudo bem que agora você contou, agora pelo menos você sabe que eu sei. Eu quero dizer para você que eu não vou te dar nada do que você está querendo. Como um pai faz com o filho. Você vai se sentir bem ou você vai se sentir mal se você ouvir isso de Deus diretamente? Não, mas meus sonhos... Então, mas Ele é Deus. E os sonhos dele são muito melhores que os nossos sonhos, os planos dele são muito melhores que os nossos planos. Por mais que seja difícil experimentar isso na prática. Se a gente olhar por esta ótica, nós vamos ver que podemos estar carregando um tanto de coisa que ao apresentarmos isso diante de Deus, a gente vai ser envergonhado ao invés de ser abençoado. Abençoado é falar bem. Deus virá e falar assim, isso meu filho, tudo isso aí que você está querendo é o que eu quero. Imagina Deus falar amém para a sua oração. Que coisa maravilhosa. A única coisa que você tem que fazer é orar segundo a vontade dEle, não segundo sua própria vontade. Então todos aqueles que estão chegando em Deus e que estão cansados, estão sobrecarregados, é porque provavelmente estão carregando na sua bagagem, carregando sobre si uma série de coisas que não está resolvendo o seu problema e que não tem nada a ver com aquilo que Deus está dizendo que você deveria carregar. Ah, mas o meu trabalho... Não, trabalho é trabalho, irmãos. Ah, mas a minha família... Família é família, é a sua família, é o seu problema, é o seu trabalho, é o seu problema. Essas partes não dá para a gente se aliviar. Mas o como nós administramos isso, o como nós cuidamos disso no nosso coração, no nosso entendimento, e o como nós nos portamos diante disso, faz toda a diferença. Estava jantando com uns irmãos esses dias agora, e a gente falando do ano passado, né? Os irmãos de fora, e aí eu falei assim, esse ano passado eu acho que foi o ano mais difícil da minha vida, até agora, porque eu sempre acho que o Guilherme que usa a figura, fala igual jogar videogame, a próxima fase é sempre mais difícil. Mas também a gente fica craque, né? Vem mais difícil, a gente sai matando no peito. E você larga o jogo a hora que fica mais difícil? Não, você fica, agora eu vou nesse negócio até o fim, né? É esse negócio mesmo. Então, até agora, eu acho que esse ano talvez tenha sido o ano mais desafiador da minha vida e, ao mesmo tempo, o melhor. Ah, mas como assim? Eu estou vivo, irmãos. Os gigantes todos, assim, as que eu não ganhei, eu empatei. Mas não perdemos, poxa. Os gigantes ainda pelo menos estão respeitando a fila, não está vindo de 2, 3 ao mesmo tempo, estão vindo numa ótica que a gente consegue administrar, e quando não consegue administrar, nós liga para uns irmãos, o irmão vem, ajuda, e aí nós conseguimos administrar de um jeito ou de outro. Então, essa é a situação toda. Aí conversando com esse irmão tal, eu falei para ele, sabe o que me deixou um pouco cansado esse ano? Problema que não deveria existir.
Aí, como assim? O que é problema que não deveria existir? Falei, é simples, ó. Eu vou falar o que é um problema que tem que existir. Por exemplo, problema de família, problema de saúde, problema entre nós. Isso tem que existir. Isso é nosso problema. Esse eu não reclamo. Por quê? Porque é meu pai, é meu filho, é minha esposa, é meu irmão. É meu problema. Esses problemas eu apresento diante de Deus, tranquilo, dizendo, Senhor, é meu problema. Já pensou, você está com um problema com a sua esposa? Senhor, tira esse problema da minha vida. Aí vai lá e mata a sua esposa. Não, é seu problema. Assume, abraça o BO, meu irmão. Aí eu falei para ele, sabe o que é o problema que não deveria existir? Todos os outros. Porque tem uns problemas que o cara me liga e fala, estou com um problema aqui na igreja, assim, assado. Eu viro e falo assim, cara, eu não quero nem saber disso daí. Por quê? Porque isso é coisa imbecil, problema de criança. Não, nós estamos numa briga, que eu e o Guilherme brigamos, entendeu? Nós temos um problema relacional. Arruma um ringue, faz 3 minutos no soco sem perder a espiritualidade. Junta os irmãos e com uns pedaços de pau e fala, ou vocês fazem as pazes, nós vamos cobrir vocês dois de porrada. É uns problemas que não tem razão de existir, por besteira, por besteira. Não, aquele dia você falou um negócio que me ofendeu. Ah não, gente, voltamos para a escola. Então esses problemas me cansam, sabe? Agora os problemas de verdade fazem parte. E acredite, os fardos que nos cansam, que nos sobrecarregam, são todas coisas que não precisavam necessariamente existir. E aí Jesus, no verso 29 e 30, fala sobre o que você tem que carregar. E ele diz assim, ó, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Havia uma expressão aqui que para eles eram muito comuns, que quando alguém se tornava discípulo de um rabino, de um mestre no judaísmo, ele deveria carregar o jugo, ele deveria se colocar sob o ensino daquela pessoa. E o ensino que esses caras traziam era algo da natureza religiosa no seu pior sentido. Era algo que te oprimia. Era algo que você já tinha todos os seus problemas pessoais e, de certo modo, ainda acrescentava mais problemas para você tentar resolver. Tanto que não era qualquer um que suportava ser discípulo de algum rabino na ocasião. Agora Jesus, ele está dizendo que o fardo dele, o jugo que ele propõe para nós, ele é possível de ser carregado. Esse jugo não é necessariamente uma carga, mas ele é algo que vai compor uma bagagem que vai ter que ser levada com você. Mas para que ela seja possível e para que você não morra pelo caminho, você vai ter que se desfazer das outras coisas, porque senão vai continuar pesado. Então qual é a proposta para nós diante de Deus, e a gente pensar nesses tempos de reflexão sobre como nós vamos viver, como que a gente vai começar o ano, como que a gente vai reorganizar a vida? Pega tudo que você já tinha planejado, desce as mochilas, põe no chão e começa a se apresentar diante de Deus dizendo, Senhor, o que o Senhor quer que eu leve? Eu quero o básico que o Senhor quer dar. Então, meus irmãos, por mais que vocês vão cansar a gente de ver a gente repetir as mesmas coisas, estamos fazendo compor na mesa, estamos fazendo um pequeno grupo, vamos fazer plano de leitura bíblica, nós vamos reunir para fazer não sei o quê. Vocês acham mesmo que nós não temos nada para fazer, e a gente fica assim, como que nós vamos infernizar a vida desse povo arrumando programação? Para nós também é sacrificial participar de todas as coisas. Mas este é o fardo de Jesus, o jugo que é possível e que transforma a nossa vida. Nós já tomamos desse remédio sem fazer cara feia, mesmo quando ele pareça amargo, porque não há dúvida mais de que todas as outras coisas são secundárias, mas estas são fundamentais.
Não vai haver crescimento, maturidade, não vai haver nada na sua vida se você não tiver uma mudança de postura que traduz uma mudança de entendimento. Então que você se apresente diante de Deus e possa dizer: Senhor, o que eu tenho que me desfazer e o que o Senhor deseja que eu coloque nessa bagagem. Para não errar, comece com o básico. O básico nunca deixará de ser relevante. Só que para isso vai ter que ter a postura do jeito que eu falei, que o nosso almoço de domingo, hoje, é o simples do simples e é o mais gostoso, como nunca foi em nenhuma outra época da nossa vida. Eu quero crescer em Deus, eu quero saber mais. Não, estou pensando em fazer um pós-doutorado em teologia. Na boa, começa com o básico. Quem não tem compromisso, vida com a igreja local, o resto você está procurando chifre em cabeça de cavalo. Quem não tem comunhão, um dia a água bate um pouquinho mais fundo e você vai ver o tanto que faz falta, o tanto que o milagre que você está precisando já estava disponível através dos irmãos e você não vai usufruir porque você não está perto. Ah, mas eu queria um conteúdo mais denso. É sério que a gente vai por esse lado? E a gente acha que o conteúdo mais denso é o quê? O pregador que fica tirando o coelho da cartola? Ou é aquela pessoa que começa a entender as coisas de Deus e nas mensagens mais simples, começa agora a aprender a mergulhar numa intensidade e fala: meu Deus, eu li esse texto minha vida inteira, eu nunca havia entendido tudo que Cristo está falando sobre isso aqui. Eu estou lendo Bíblia cada vez mais devagar, gente. E eu vou me sentindo até mal, porque eu falo: como é que eu posso ter lido isso a minha vida inteira e não ter entendido do jeito que agora algumas coisas parecem que vão se descortinando? E vai conversar com o irmão vem e fala assim: não, eu queria tirar uma dúvida com você. Aí ele acha que ele está tirando uma dúvida comigo, aí ele traz as dúvidas dele, aí as dúvidas dele tiram um monte de dúvida minha. Então não é o mestre e o coitado que está querendo aprender alguma coisa. Nós temos uma relação de vida, de igreja junto, e como todos somos enriquecidos. Se a gente fugir disso, meus irmãos, estamos todo mundo lascado. Então que a gente possa se colocar diante de Deus nesse momento e dizer: Senhor, quais são as minhas ansiedades, quais são as minhas preocupações? O Senhor sabe melhor do que eu. E preste atenção numa coisa: ansiedade não é doença, não é problema. Ansiedade é sintoma, tá? A gente vai ao médico, você vai no psicólogo, no psiquiatra, não para curar a ansiedade. A ansiedade não tem cura. Você vai para conseguir a ajuda para descobrir qual é a origem da ansiedade. Você está ansioso por quê? E aí você vai resolver o porquê. Se você ficar deslumbrado demais com os sintomas, você nunca vai ter descortinado na sua vida aquilo que promove e provoca os sintomas da nossa vida, da nossa existência. Agora, o que Cristo está propondo é o seguinte: desfaça-se de tudo, deixa todos os fardos. Só de fazer isso, você vai ver o tanto que já alivia toda a pressão. E aí o que você vai colocar na bagagem? O que Cristo quer que você carregue. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Senhor, clamando para que o Seu Espírito trabalhe na nossa vida, para que a Sua palavra encontre lugar no nosso coração, e para que em nós seja revelado quais são os fardos, quais são as expectativas, quais são as ansiedades que eventualmente estamos carregando, que nos atrapalham de avançar na caminhada com o Senhor, no conhecimento da Sua palavra, no conhecimento da Sua vontade. Estas coisas que entra ano e sai ano, parece que a gente está sempre no prejuízo,
sempre na lamentação de algo que poderia ter sido, e o nosso coração vai ficando duro, ao ponto de acreditarmos que as coisas simples que o Senhor já tem nos dado, que estas parecem que não têm tanto valor como realmente tem. Eu oro para que nesse momento o Seu Espírito, trabalhando na nossa vida, sondando o nosso coração, e ao longo desses dias, nos lembre de quais são os reais problemas que nós temos nos ocupado, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que o Senhor quer que a gente se ocupe. Quais são as coisas que estão tirando a nossa paz, que a preocupação é só nossa, porque ninguém mais está preocupado com isso, e nem o Senhor está preocupado com algumas coisas que nós estamos. Senhor, reina também sobre o nosso coração, reina também sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, que a gente possa se desfazer desses fardos insuportáveis. E mais do que isso, oramos para que aquilo que é o jugo suave, possível de ser carregado do Teu Filho Jesus, que este venha ocupar a nossa mente e o nosso coração, para que a gente se carregue das ferramentas fundamentais para essa jornada, uma jornada de coerência, uma jornada alinhada com aquilo que é o desejo do Senhor para cada um de nós, para que a gente possa, olhando daqui para trás, não ficar apenas lamentando, não apenas reclamando, mas que a gente aprenda a ser grato por toda e qualquer situação que enfrentamos, e que isso nos dê, Senhor, esperança, capacidade de esperar no Senhor, para olharmos para frente, podermos viver de maneira digna e coerente com a vocação que o Senhor tem nos dado. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, em nome de Cristo Jesus.